era corrente na época grandes reis terem como alguém que os precedesse arautos para anunciar a chegada, é uma preparação. Ó, suas vestes não estão boas, sua conduta está errada, vem uma autoridade importante e a sua vinda é iminente, vocês precisam mudar a conduta. Da mesma forma, João Batista foi o arauto que anunciou e apontou Jesus Cristo como o Messias para Israel. Só que a gente percebe nos evangelhos que eles rejeitaram tanto o testemunho de João quanto o testemunho do próprio Rei dos Reis. Então era muito comum na época a chegada de reis serem anunciadas por arautos. Não é muito diferente hoje, né? Quando vem uma autoridade importante de outro país, o que as autoridades locais fazem? Limpam as ruas, tiram os mendigos das ruas para poder mostrar que o país está muito bem socialmente falando, né? Faz uma maquiagem para receber tal autoridade. Então, é nesse sentido que, de certa forma, precisava-se haver um preparo para a vinda do Senhor. E muitos se converteram com o testemunho de João Batista e logo em seguida receberam o Senhor. Tanto é que 2 discípulos de João Batista procuraram seguiram pelo testemunho de João, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esses 2, um deles era João e o outro André, resolveram seguir o Senhor e se tornaram grandes apóstolos de Cristo. E o que reforça esse uso figurado? Metáforas, comparações e eufemismos e outras figuras de linguagem. Eu não vou enumerar todas elas, mas as comparações e metáforas fazem a mesma coisa. É dizer uma coisa para significar outra, porque entre as duas coisas há uma certa semelhança. Então as metáforas e as comparações têm a base nisso. E João 6,35, o Senhor vai dizer lá que ele é o pão, né? Ele se comparando ao pão, porque o pão, a gente tem que entender que é basicamente o alimento de toda a humanidade, com exceção de algumas culturas, mas a maioria tem como pão o alimento. Então, um alimento básico, essencial para a vida. E Jesus se compara ao pão, né? Mas não é qualquer pão, é um pão que pode e vai, para aquele que crê, dar a vida eterna, né? Ser o acesso até o reino de Deus, até a presença de Deus. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o acesso que dá a vida eterna. É o simbolizado lá em Gênesis pela árvore da vida. Então, metáforas, comparações e eufemismos reforçam o sentido figurado do texto bíblico. Simbologias também. A Bíblia é um livro simbólico. Tem passagens que apresentam simbologias. Então, essas simbologias elas reforçam o uso figurado. Vou comentar sobre algumas delas daqui a pouco. Outro uso também que reforça esse sentido figurado são os ditados. Então, vou começar pelas simbologias. No caso, há uma muito interessante em Apocalipse capítulo 1. O Apocalipse quer dizer revelação, não destruição do mundo, como muita gente pensa. Apocalipse quer dizer revelação. Quando Deus aprove a Deus revelar como vai ser a chegada do reino, como Jesus vai voltar, como ele vai corrigir todas as coisas e nos dar o acesso à vida eterna. Então, muitos pensam que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem negativa. Pelo contrário, para aqueles que creem, é uma mensagem muito positiva e a gente precisa descansar
nessa mensagem que o Senhor nos traz. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, João vai fazer uma saudação. E ele vai dizer: João, as 7 igrejas que se encontram na dispersão, que estavam perseverando no reino e nas provações. João, as igrejas da dispersão, da parte daquele que era, que é e que há de vir, ou seja, do próprio Deus. E ele vai falar o seguinte: e também da parte dos 7 espíritos que se encontram no trono de Deus. Bem, os 7 espíritos, o que ele quer dizer com isso? Deus tem 7 espíritos? Na verdade, a explicação para essa simbologia está lá em Isaías capítulo 11, quando Isaías tem uma visão da vinda da parte do Senhor e vê o nascimento e a obra de Jesus, o Messias. E o que Isaías vai dizer? Quando o Messias chegasse, repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de fortaleza e de conselho, o Espírito de conhecimento e de temor. Se você contar, são 7 espíritos, são sete características. Então, quando João fala 7 espíritos, são as 7 características do Espírito Santo. E Jesus possuía todas elas. Quando ele, confrontado maliciosamente pelos herodianos, que eram um dos partidos dos judeus na época, ele vai ser confrontado se devia pagar imposto a César ou não. Era uma pergunta maliciosa e, dependendo da resposta, ficaria mal com os romanos ou ficaria mal com o próprio povo. E o Senhor Jesus, sabiamente, usufruindo da sabedoria que está lá contida em Isaías 11, a respeito de uma das características do Espírito, vai dizer o seguinte: de quem é esta imagem e inscrição? Pegando uma moeda e mostrando para eles. Aí, fazendo essa pergunta, eles responderam: bem, de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitas pessoas não conseguem nem dar o que é de César e nem dar o que é devido a Deus. Então, olha a sabedoria, a ponto de os herodianos ficarem mudos, pasmados com essa resposta. Então, percebemos a sabedoria que foi dada ao Senhor. Então, os 7 espíritos se referem justamente às 7 características que o Espírito Santo apresenta. Além de ser o Espírito do Senhor, tem conhecimento, tem fortaleza. A gente pode se fortalecer nele em momentos como esse de uma pandemia, e a gente pode se fortalecer no Senhor. Conhecimento, fortaleza e temor do Senhor. Então, quando João faz essa saudação, porque logo em seguida ele vai dizer que da parte também de Jesus, é uma saudação da parte tanto do Pai como do Espírito Santo e uma saudação do Filho. Então, é uma saudação que João faz às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, da parte da Trindade. É isso que o texto em Apocalipse quer dizer.